Olá, amigos e amigas do blog O Calçadão. Estamos aqui na confluência das ruas Humaitá com Rua Chile, na divisa aqui entre o Jardim Irajá e o bairro do Santa Cruz do José Jacques. A gente está aqui e vamos caminhando, que a gente vai conhecer mais um lugarzinho de Ribeirão que tem uma história muito bacana. Que começou como área rural, depois se transformou num bairro de origem popular e a partir dos anos 90 vem mudando o perfil para um perfil verticalizado, como vocês veem aí, os prédios, né? Todos dessa região. E esse perfil verticalizado mudou a característica dos moradores, ou vem mudando ao longo desses anos, de um bairro popular para um bairro de classe média alta e de edifícios, né? A partir do momento em que aqui, mais à frente, você chega na Avenida Maurílio Biagi, que foi aberta nos anos 90, e a partir disso um processo de especulação imobiliária valorizou os terrenos e fez aquele processo que os urbanistas chamam de gentrificação, ou seja, a mudança do perfil dos moradores. Nós estamos aqui na praça do bairro de Santa Cruz José Jacques. Antigamente toda essa região aqui era uma região de fazenda. Aqui onde nós estamos era a fazenda Retiro, porque o córrego Retiro Saudoso nasce em Cravinhos e entra por Ribeirão Preto aqui nessa região, logo mais ali à frente. Depois vai se encontrar com o córrego Ribeirão, lá na confluência da Jerônimo Gonçalves com a Fábio Barreto, ali no centro. E toda essa região aqui era uma região de fazenda. Aqui era a Fazenda Retiro, que pertencia ao José Teodoro Jacques. Por isso que vem o nome Santa Cruz José Jacques. Mas aqui ao lado, onde nós temos hoje o bairro da City Ribeirão, era também uma fazenda chamada Fazenda São Pedro. E aqui ao lado também, indo nessa direção aqui onde eu vou apontar para vocês, que é uma direção mais ao sul, na região da Fiuza, você tem o bairro hoje do Jardim Irajá, onde era a Fazenda Genipapo. Então era uma região de fazenda até a transição do século XIX para o século XX e manteve essa característica rural até os anos 50. Aqui nessa praça, onde hoje nós temos a igreja de Santa Cruz José Jacques, que é a paróquia de São João Batista, existia uma capelinha na antiga fazenda Retiro, do José Jacques. Até 1904, aqui onde tem essa igreja hoje, você tinha uma capela. Depois dessa capela, no lugar dela foi erguida então essa igreja, que hoje é a igreja tradicional aqui do bairro Santa Cruz José Jacques, que é a paróquia São João Batista. Vamos dar mais uma voltinha por aqui. E aqui é o cruzeiro, né? Santa Cruz, a Santa Cruz. Vamos ver se tem alguma coisa escrita aqui. A gente está conhecendo os cantinhos de Ribeirão. Estamos vindo para a Zona Sul, né? Aqui antigamente tinha uma característica popular e hoje você tem uma característica que está começando a mudar, né? Vamos ver o que está escrito aqui. Olha só, vamos chegar aqui perto, Praça José Jacques, inaugurada pelo prefeito municipal Antônio Palocci Filho no ano de 2001. Aqui, no ano de 2001. Então, como eu ia dizendo, aqui tinha uma capelinha, era uma região rural, com bairro rural até mais ou menos os anos 50, né? A população aqui era de antigos moradores das fazendas, aqui no passado, os moradores mais antigos contam que tinha um coreto nessa praça, e nesse coreto você tinha aos sábados e domingos baile, você tinha música, você tinha até projeção de cinema, e a famosa quermesse que até hoje acontece aqui no bairro do Santa Cruz José Jacques, aqui nessa praça. Hoje você está vendo o movimento de carro, movimento intenso que vem ali da Avenida Maurílio Biagi. E a partir dos anos 90, com a abertura da Maurílio Biagi, com o processo de crescimento aqui da Zona Sul, na Presidente Vargas, na Fiuza, você tem aos poucos a mudança do perfil do bairro, né? Um processo de verticalização do bairro, onde os moradores mais antigos, de característica popular, de menor poder aquisitivo, saem daqui e entram a classe média alta, de maior poder aquisitivo. Essas mudanças aconteceram muito rápidas aqui no Santa Cruz José Jacques e aconteceram também bastante rápidas no bairro da City Ribeirão. No bairro do Jardim Irajá, que a gente vai ter a oportunidade
de dar um rolê por lá também, essas mudanças não aconteceram de maneira tão... Vou aqui mostrar a igrejinha e a praça onde a gente está, aqui no Santa Cruz do Zé Jacques, bastante tranquila, né? Essa praça ainda mantém características de um bairro bastante pacato, mas o barulho do trânsito aqui em volta é bastante intenso, né? E ali o Jardim Irajá parece que ficou um pouco protegido pela Fiuza, né? A expansão da Fiuza protegeu o Jardim Irajá. E se você entrar no miolo, mesmo aqui no Santa Cruz, né, do José Jacques, e ali no Jardim Irajá, você vai encontrar ainda moradias de característica antiga e de moradores bastante antigos dessa região. Ainda sobrevive, ou seja, é um processo que ainda está acontecendo, né? O processo de mudança do perfil social de uma região a partir da especulação imobiliária. E aí tem duas discussões importantes que a gente tenta fazer aqui no blog, né? Uma delas é a questão do papel do poder público no perfil da cidade, né? Você vê que a Zona Sul hoje é uma Zona Sul de bacana, uma Zona Sul de gente rica, uma Zona Sul ali na região da Fiuza, inclusive bastante cafona. Mas que quando você tem um desenvolvimento muito grande, né, de uma região, pela própria natureza do capitalismo, do mercado financeiro, da especulação imobiliária, os investimentos vêm todos para cá. E outras regiões da cidade, que hoje são periferias pobres, na zona norte, oeste, leste, fica abandonado se o poder público não entra em atuação. Se deixar correr pela própria natureza do capitalismo, vai acontecer o que acontece nos últimos 40 anos. Concentração de renda, pobreza, não é? E um cenário da cidade bastante dividido entre uma área rica, com bastante investimento e oferta de serviços, e áreas extremamente pobres, carentes de tudo, porque o poder público não age. Então, nós estamos tendo hoje o debate na cidade sobre a lei de uso e ocupação do solo, que é fundamental para a gente olhar para a cidade e dizer: eu quero uma cidade menos desigual, eu quero uma cidade onde as regiões se desenvolvam de maneira igualitária e onde o poder público possa, através da regulamentação, fazer com que os investimentos possam ir para as áreas que mais precisam, não é? Ora, se a região onde hoje nós temos a Zona Norte, a Zona Oeste e a Zona Leste precisam de investimentos, é o poder público que tem que regulamentar para levar esses investimentos para lá. Porque se deixar correr solto, eles vêm só para a Zona Sul e você cria uma cidade absolutamente desigual. Esse é o primeiro debate, que eu acho que é fundamental, importante e difícil, né? Porque é sempre uma disputa e uma luta para isso. O outro debate importante, estamos passando aqui bem na porta da igreja, para a gente ir concluindo aqui o nosso vídeo. Vamos ali na esquina para vocês verem a movimentação, né? Muito grande. Aqui dá para a gente ver o estádio de Santa Cruz, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Uma parte do estádio de Santa Cruz. A gente ainda vai fazer uma filmagem ali no estádio de Santa Cruz. Mais uma vez aqui no Cruzeiro. O outro debate que é importante fazer é o contar a história da cidade para a população da própria cidade. Muita gente que passa hoje aqui, ó, você está vendo a circulação, né, de automóveis bastante intensa. Você pode ter certeza que a maioria das pessoas que aqui passam não sabem a história dessa praça, não sabem a história desse bairro, assim como na cidade inteira. O processo de contar a história para a própria população é fundamental para integrar a população no desenvolvimento da cidade. Para que as pessoas possam gostar mais da cidade a partir de que... Aqui é uma mangueira bonita, ó, na nossa frente. As pessoas passem a gostar mais da cidade a partir do momento que elas conheçam a sua história e se integrem a ela, a partir de uma ação conjunta entre poder público e comunidade. Então, contar a história, ó, tá vendo? Nós percorremos a praça, eu contei um pouco da história dela, mas quem passa aqui não encontra nada para saber a história desse lugar, absolutamente nada, e vai ter que especular a respeito ou entrar na internet. Se você tem programas aqui que possam fazer essa integração e contar essa própria história, utilizando inclusive os meios digitais para isso, né? Isso é muito importante para a construção da identidade das pessoas com a cidade onde elas moram. Isso pode acontecer aqui, na Zona Sul, ainda em bairros que mantêm uma certa característica residencial, como
a região do Jardim Irajá, algumas regiões aqui do Santa Cruz e nas periferias. Então, o ato de contar a história, e Ribeirão Preto não conta a sua história para a sua população. Ninguém sabe direito a história de Ribeirão Preto. Esse esforço a gente aqui do blog está fazendo, né? O esforço de mostrar os cantinhos da cidade e o esforço de contar a história dos cantinhos e dos bairros, né? Mas isso é um papel do poder público, que tem muito mais condições de fazer isso, inclusive integrando o papel de poder público com o próprio conhecimento e a vontade das comunidades. Beleza? Aqui um ponto de táxi tradicional, característico, bonitinho. A igreja está lá, aqui na Praça do Santa Cruz do Zé. Se você não conhece, venha conhecer, venha dar um rolê por aqui, porque vale a pena para você ver a história de perto. Você está vendo a passagem intensa de carros, né? A gente está aqui na Rua Chile, agora com a Avenida Portugal. Tudo isso aqui era uma área rural até os anos 50. Depois um bairro bastante popular. E agora um bairro de classe média alta, verticalizado, com predinhos como esse. E que mistura ainda a tradição do passado com essa confusão de concentração de renda e de desigualdade que o nosso capitalismo atual produziu. Aqui, ó, uma vendinha, uma arquitetura do passado, como se fosse aquelas vendas de fazenda. Então este é a região, o coração do bairro Santa Cruz do Zé Jacques, que ainda mantém pulsando a sua história e o seu passado. Vamos terminando o vídeo por aqui, mais um cantinho de Ribeirão Preto, venha conhecer e a gente volta em breve em mais um bairro e mais um cantinho mostrando a cidade de Ribeirão Preto para vocês. Grande abraço aos amigos e amigas do blog Calçadão. Fui!